sou Guilherme Carvalho e esse é o segundo episódio do podcast Fala Guilherme, o seu podcast sobre excelência operacional. E hoje eu vou contar um pouquinho aqui sobre o artigo que eu tenho que foi o mais lido, atingindo a marca de mais de 1.600 visualizações aí quando eu republiquei ele no LinkedIn. É o artigo chamado Quando os Supervisores se Perdem. Esse artigo foi escrito pela primeira vez no dia 7 de julho de 2015 para o meu blog da Exo Consultoria e depois eu republiquei ele no LinkedIn no dia 3 de janeiro de 2017. E o que teve de tão atrativo nesse artigo para as pessoas lerem? Porque eu trouxe um contexto muito comum dentro das empresas, que é quando os supervisores não supervisionam no sentido de verificar, de supervisionar a operação, né? Eles ficam ali presos em uma série de rotinas que eles têm que cumprir e eles não conseguem olhar a operação e dar assistência para a operação como eles deveriam e como eles poderiam fazer. Então, o que estava me chamando a atenção na época? Supervisores fora do chão de fábrica, né? A gente chegava para fazer um projeto onde a gente trazia uma série de ações de melhoria e eles colocavam que eles não tinham tempo para fazer essa melhoria, uma falta de apoio ao pessoal operacional ali, os operadores, para conseguir fazer suas entregas, para conseguir solucionar problemas, para conseguir ter desempenho, né? Uma falta de entendimento do papel da supervisão como um todo, né? O que o supervisor deveria fazer num chão de fábrica. Então, tudo isso me levou a escrever esse artigo que se chama Quando os Supervisores se Perdem. E a verdade que você vai ver aqui no artigo é que não é culpa deles, é uma questão sistêmica, né? Uma questão de como a empresa está desenhada e como a empresa está operando. Então, vamos lá? Eu vou ler aqui o artigo com vocês. Existe uma constante nos projetos de melhoria operacional. A supervisão, que deveria estar verificando os processos, está constantemente ocupada com reuniões e tarefas administrativas que aprende atrás de um computador. Se fizermos um exercício de desenhar um novo organograma ou uma nova empresa, com certeza atribuiríamos o mínimo de atividades burocráticas aos supervisores, para que eles possam acompanhar a produção. Afinal, esse deve ser o trabalho de um supervisor, um trabalho de rotina, de assegurar atividades, horário, produção, ou seja, padrões. E acredite, o organograma da sua empresa também nasceu assim. Basta ver a descrição de cargo oficial desses funcionários. Sendo o primeiro nível hierárquico da empresa, o supervisor deveria estar focado em assegurar todos os padrões de execução do seu processo. Os padrões de atividades de mão de obra direta, a capacidade produtiva hora a hora, os padrões de execução de setup, a manutenção autônoma, os padrões de qualidade, etc. Mas o que acontece quando esses padrões que ele deveria supervisionar não estão definidos? É aqui que os supervisores se perdem. Se não há padrões, não há o que supervisionar. Tudo fica à mercê do seu próprio entendimento, que, com certeza, é diferente do entendimento de seus pares. Como não há o que ver, ele começa a se ocupar e ser ocupado com outras coisas para não ficar ocioso. Então entram nos incêndios que não lhes pertencem, participam de reuniões às quais só precisariam saber das decisões tomadas e se carregam de trabalhos burocráticos na tela de um computador, com planilhas e apresentações para mostrar tudo o que deveria ser visto no chão de fábrica. Então, quando o trabalho de supervisionar, orientar, decidir, solucionar problemas que deveriam ser parte da sua rotina aparecem, eles já não conseguem fazer. Estão ocupados e não conseguem mais participar do processo de melhoria que deveria ser o cerne da sua função. Essa é uma das mais importantes funções dos padrões. Sem padrões, não conseguimos distinguir o normal do anormal. Não conseguimos definir uma necessidade de treinamento dos nossos funcionários, não conseguimos estabelecer um processo de melhoria. Quer que seus supervisores de fato supervisionem, comece pelos padrões da operação da mão de obra, mapeie atividades atuais dos supervisores, direcione as atividades burocráticas para outras funções da empresa e estabeleça os padrões e rotinas de supervisão. Apenas dessa maneira, os supervisores acharão novamente sua função mais nobre, orientar e guiar toda a produção a melhorar e atingir esses padrões. Então, o que é importante aqui desse artigo, né, pessoal? Primeira coisa é que quando eu falo supervisores nesse artigo, cada empresa dá um nome. Mas eu estou falando do primeiro nível de liderança acima da mão de obra direta, acima dos seus operadores, tá bom? Tem empresa que vai chamar de encarregado, de líder, de supervisor.
Enfim, essa pessoa deveria estar ali apoiando a operação e os operadores para atingir resultado e fazer suas entregas, ok? Esse primeiro nível de liderança, ele deveria participar ativamente do processo de melhoria. E se ele tem que estar envolvido ativamente no processo de melhoria, ele tem que ser muito bem capacitado nisso. Todos os conhecimentos, habilidades e atitudes para se conduzir esse processo deveriam fazer parte da capacitação e desenvolvimento dele. Outro ponto central na função do supervisor é ter a existência de padrões de trabalho, ou trabalhos padrões. O trabalho padrão, aliado de uma boa gestão visual, faz com que o trabalho dessa liderança seja muito mais fácil e simplificado. Outro ponto muito importante de entender nesse artigo, que não está explícito nele, é que toda liderança da empresa, não importa o nível hierárquico dela, tem papel fundamental no processo de melhoria. Então, se você acha que você não tem tempo para conduzir, apoiar, supervisionar, patrocinar processos de melhoria, tem alguma coisa errada na sua rotina. Revise suas atividades, revise suas responsabilidades e delegue. Pessoal, esse foi mais um episódio do Fala Guilherme, o seu podcast sobre excelência operacional. Não deixe de acompanhá-lo nas principais plataformas de podcast. Valeu!